Olá pessoal, hoje vamos falar sobre câncer renal. Acompanhem. O câncer renal representa 2 a 3% de todos os tumores malignos, sendo o tumor urológico mais letal que temos na nossa especialidade. Ele acomete cerca de 3 homens para 2 mulheres, ou seja, acomete mais os homens do que as mulheres, e principalmente a 5ª a 7ª década de vida. Dentre os fatores de risco estão obesidade, hipertensão arterial e histórico familiar. Se tivermos alguém na família de primeiro grau, temos uma chance maior de ter o câncer renal. O uso de anti-inflamatórios não hormonais, a radioterapia de retroperitônio e a doença crônica renal também estão entre os fatores que podem ser mais acometidos para o câncer renal, porém numa menor incidência. O que é interessante no câncer renal é que nos países desenvolvidos percebemos um aumento de 1% na incidência desses tumores renais, muito provavelmente relacionados ao aumento da expectativa de vida. Porém, a mortalidade mantém-se estável, cerca de 1 a 3% de mortalidade para os tumores renais. No diagnóstico do câncer renal, a tríade clássica, que é a hematúria, massa palpável e dor em flanco, a gente cada vez menos vem percebendo e diagnosticando pacientes com essa tríade clássica, apenas 5% dos pacientes. A grande maioria dos casos, 60% dos casos, são diagnosticados por exames que a gente fez para ver outras coisas. Vai fazer um ultrassom para ver o rim, para ver a bexiga, o estômago ou alguma outra coisa, uma tomografia ou uma ressonância, e a gente acaba diagnosticando uma massa renal e diagnosticando um tumor renal, o que se chama de incidentaloma. Dentre os exames de imagem que podemos diagnosticar câncer renal estão ultrassom, tomografia e ressonância nuclear multiparamétrica. Ficando reservado para esses 2 últimos, tomografia e ressonância nuclear multiparamétrica, com e sem contraste, os maiores detalhamentos para o diagnóstico e precisão para uma programação cirúrgica, por exemplo, desses tumores renais. Inúmeros são os fatores prognósticos para a lesão renal. Então, se o tumor tem menos de 4 centímetros, entre 4 e 7 centímetros ou mais de 4 centímetros, se esses tumores são exofíticos ou endofíticos, ou seja, crescem para fora do rim ou para dentro do rim, e se eles estão próximos ao hilo renal, por exemplo, onde tem os grandes vasos renais. Outra coisa importante é se ele acomete, se ele adentra as vias excretoras renais. Isso tudo você tem que conversar com o seu médico, porque são fatores prognósticos para a gente decidir se a gente retira um pedaço só do rim, se a gente retira o rim inteiro. Quando chegamos à conclusão que a massa é pequena e que podemos preservar o rim, podemos usar mão da radiofrequência, aonde nós aumentamos a temperatura dessas células tumorais através de agulhas a mais de 50 graus centígrados, a fim de exterminar essas células neoplásicas. Por outro lado, também podemos fazer a mesma coisa, mas congelando essas células, chama crioablação. Muito parecido, nós puncionamos esse tumor e congelamos as células, fazendo com que essas células e querendo com que essas células sejam exterminadas. E também podemos fazer a nefrectomia parcial, que pode ser tanto por via aberta, como por via laparoscópica ou por via robótica de preferência, tirando apenas um pedaço do rim para poder preservar a função do restante do rim.
Para tumores mais avançados, onde não dá para a gente preservar nenhuma parte do rim, fazemos a nefrectomia radical, que consiste na retirada completa do rim e dos linfonodos, né, ali adjacentes. Tá bom? Espero ter ajudado vocês um pouco aí a saber o que é um câncer renal e como a gente pode tratá-los.